Êxodo, capítulo 30. O altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e as revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O preço da propiciação. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os israelitas da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. A bacia de bronze. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, ou o altar do incenso, ou o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes.
Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derrame sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. O incenso. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele, até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhes será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição, para o uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante, para usufruir sua fragrância, será eliminado do seu povo. João, capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Os fariseus investigam a cura. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora.
ou quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele. Idade ele tem? Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, culpa de vocês permanece. Provérbios, capítulo 6. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés
e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensinamento de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Gálatas, capítulo 5. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros,
Cuidado para não se destruírem mutuamente. Vida pelo Espírito. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros.